O mobiliário moderno de design intriga-me a vários níveis. Eu estive outro dia sentado numa espécie de sofá de design, numa sala de espera de um estúdio onde ia gravar um spot. E, bom, antes de me sentar, eu estive uns bons 5 minutos a tentar perceber como é que eu me iria sentar naquilo. Eu não quis dar parte de fraco, porque estava ali mesmo ao lado da recepcionista lá do estúdio, e era um bocado mau eu perguntar-lhe: desculpe, para me sentar neste sofá, como é que eu... Livre de instruções. Como é que eu faço? Por isso eu andei ali a passear pela sala, a disfarçar, enquanto ia olhando para o dito sofá pelo canto do olho. Eu não conseguia disfarçar muito bem, porque as paredes não tinham grande coisa para ver. Havia lá uns quadros pendurados, mas os próprios quadros eram de design. Não sei se já viram esse tipo de quadros. São quadros em que parece que o verdadeiro artista foi o tipo que criou a moldura. O gajo que pintou o quadro, esse é um gajo qualquer sem nome. Pagaram um almoço ao tipo para criar uns círculos e uns retângulos cinzentos no Photoshop, só para que a moldura de design tivesse alguma coisa lá dentro. 5 minutos depois, eu resolvi arriscar sentar-me no sofá de design. Longe vão os tempos em que um sofá era uma coisa fofa e cómoda. Assim que eu atirei o meu pesado rabo para cima daquilo, senti-me como uma rabanada solitária atirada para dentro de um Tupperware um dia depois do Natal. Além de que fiquei sentado numa posição muito parva. Não por opção ou por falta de jeito, mas porque, devido à inclinação do sofá de design, era-me impossível ficar sentado de outra maneira que não daquela maneira parva. Ainda por cima de frente para a recepcionista, ela bem sentada na sua cadeira, também de design, mas mais cómoda, a olhar para mim, escachado, que é a palavra, escachado num gigantesco sofá de plástico amarelo, com os joelhos quase à boca e com um único pensamento a assaltar-me a mente de 10 em 10 segundos. Quando me chamarem para gravar o spot, como é que eu saio daqui? Como é que eu me levanto? Como seria de esperar, levantei-me mal. Vieram chamar-me para gravar e eu ainda pensei que eles me viessem buscar ao sofá com uma corda para eu poder subir. Calculei que não tinha sido só eu a sentar-me naquele sofá de design e a ficar escachado. Imaginei que tivessem uma corda preparada para içar as pessoas que caíam no erro de se sentar ali. Mas não. Tive de me levantar sozinho daquele fosso de plástico. Tive a nítida sensação que deve ter um liliputiano que decide experimentar o penico do Gulliver. Achei que era capaz de ser indigno eu estender a mão às pessoas do estúdio clamando por ajuda. Por isso, com um esforço sobre-humano, içei-me a mim próprio do enorme sofá de plástico, emitindo o seguinte som. Ora bem, eu não me importo nada que haja pessoas a criar mobiliário de design. Assim como... Era um exercício vocal, estavas a aquecer a voz. Exato. Antes de gravar o spot. Espero que eles tenham visto isso dessa maneira. Eu não me importo que haja pessoas a criar mobiliário de design, assim como não me importo nada, e até acho piada, há aquelas roupas impossíveis de usar que muitos estilistas criam só para os desfiles, não é? Mas na moda, de facto, essas roupas impossíveis, mesmo os desfiles, creio que não há ninguém que seja capaz de usar algumas daquelas coisas no dia-a-dia. Eu confesso que algumas daquelas passagens nem mesmo na roupa, não é? Não é, é tão pouco. Não é por mais nada, não, mas há coisas que elas usam que devem ser tremendamente difíceis de usar em termos de esforço físico e desconforto. A gente vê belíssimas modelos a usar essas coisas, tipo chapéus com 20 metros de altura, vestidos que misturam tecido com armações em ferro, e a gente pensa, ok, eu posso nunca vir a fazer sexo com esta bela mulher, mas a verdade é que se ela passa o tempo a usar estas coisas, nem ela consegue fazer sexo com quem quer que seja. Porque para a despir, só para lhe tirar o chapéu no fim de um destes desfiles, eu acho que lhe têm de fazer o que fizeram há tempos ao Marquês de Pombal, que é pôr-lhe um andaime e uma cobertura em cima, e um grupo está a tratar de lhe tirar o chapéu e o outro está cá em baixo a tratar de lhe despir o vestido com tecido e armações em ferro. Mas pronto, essas roupas épicas e complexas que a gente vê nos desfiles, a gente nem sequer as vê nas lojas, não é? São obras de arte que os estilistas fazem, só modelos é que as vestem e profissionalmente. Agora, no que toca ao mobiliário de design, não há lojas e lojas especializadas nele, como há imensa gente a comprar daquilo para ter em casa. Eu conheço algumas das pessoas que compram este tipo de móveis e devo dizer que todas têm em comum o facto de terem um ótimo aspecto físico. Eu cheguei à conclusão que só pessoas com muito bom aspecto é que conseguem ter móveis destes em casa e sentar-se com naturalidade em sofás de plástico. A sério, eu uma vez fui à casa de uma dessas pessoas, tudo naquela casa era de design. Aquilo não era uma casa, era uma arca frigorífica. Não porque não houvesse aquecimentos, mas porque tudo era branco e cinzento e em forma retangular. Tudo, os sofás, as mesas, os pratos, os copos, a sanita. Resultado, as pessoas que vivem nessa casa não só têm bom aspecto,
como se movem através daquele espaço, como se flutuassem. Agora imaginem-me, com este aspecto e com a minha falta de jeito, eu saí daquela casa depois de jantar com nódoas negras, escoriações, e ia vazando uma vista num estupor de um objeto qualquer bicudo que eles tinham na parede e que eu não percebi se era um cabide para pendurar casacos, por isso não arrisquei. Mesmo assim ia vazando uma vista naquilo. É complicado. Arrisquei lá o meu casaco. Decidi que ia manter o casaco vestido toda a noite porque pronto. E também servia como proteção, não é? Eu diria que estava com frio. Eles tinham aquecimento central. Eu passei o serão todo a suar, com eles a perguntarem: não estás com calor? E eu: não, eu devo estar a chocar alguma, porque isto parece ser suor de febre. Mas essa é outra característica destas casas cheias de objetos de design. Ninguém, a não ser quem lá vive, percebe exatamente para que servem certas coisas. E como é óbvio, toda a gente tem vergonha de perguntar. O mais certo é que essas coisas sejam versões avançadíssimas de coisas normalíssimas, como cabides para casacos, mas não convém arriscar. Eu uma vez arrisquei limpar as paredes de uma sanita de design, onde defequei, usando um piaçaba de design. Muito esfreguei eu com o piaçaba de design, para que não sobrasse 1 milímetro de dejeto marcoliano na fina louça retangular daquela sanita. Mais tarde vieram perguntar-me se eu não achava maravilhosa a escova de banho para lavar as costas que tinham comprado numa loja qualquer chique. Eu bem me parecia que para aquilo ser um piaçaba estava demasiado da banheira e demasiado longe da sanita. Mas nestas casas nunca se sabe, não é? Apesar de tudo, seria pior se eu tivesse usado a escova de dentes de design para limpar a sanita. Resultado. Imagino que foi lavar as costas depois. Eu podia armar-me ao pingarelho e podia instalar uns móveis todos XPTO na minha casa nova, mas quem é que eu quero enganar? Eu não posso ter móveis de design, eu não os sei usar, eu magoo-me neles, eles fazem-me sofrer e fazem-me sangrar, e é o único tipo de objeto inanimado que se acha superior ao ser humano. Aquele sofá de plástico que no fundo não passava de um gigantesco penico promovido, ele estava a olhar para mim e a pensar naquela sua cabecinha inexistente de sofá de design. Eu sou melhor que tu. Eu sou melhor que tu. Eu sou melhor que tu. E levou melhor sobre o sofá. Não, o que eu quero saber agora, eu acho que tu fugiste aí ao assunto mais importante desta tua história, que é o que é que tu disseste aos teus amigos depois de teres tendo aqui disfarçar o que estiveste a fazer. O que é que eu disse? Eu disse: sim senhor, é uma bela escova para lavar as costas. E fomos cada um à sua vida. Mal era se tivesse sido ao contrário. O que é que tu achas que eu ia dizer? Ia dizer: espera aí, isso é uma escova para lavar as costas. É que eu estive agora a limpar merda com ela. Não sei se talvez eu possa levá-la para a minha casa, se já você já não... Olha, mal era se tivesses feito ao contrário. Se tivesses pensado que o piaçá era uma escova para as costas. Isso é que era verdadeiramente mal. Isso era muito mal. Deixa-me cá tomar um banhinho. Exato. Mas eu não tomo banho em casa desconhecido. Enfim, podia ser um comportamento pós-moderno também. Muito bem, daqui a mais ou menos 1 hora temos mais visita de Nuno Marco em Antena.